eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. O Cada Caso um Caos é um quadro semanal, né, que fala das dificuldades e também dos méritos dos artistas, com um olhar mais direcionado ali para o psicológico, com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é da equipe da Bunker Produções. Valeu, Bunker! Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre a dona de uma das vozes mais importantes femininas dos anos 90, a vocal do Cranberries, Dolores O'Riordan. A Dolores Mary Eileen O'Riordan nasceu no dia 6 de setembro de 71 na Irlanda. Ela é considerada a maior cantora de toda a história do país, né? Ela era filha da Eileen e também do Terence, que se casaram ali quando a mãe tinha 17 aninhos e o marido 24. Eles criaram 7 filhos. A família era bem simples. O pai tocava acordeon e era trabalhador rural, mas infelizmente sofreu um acidente de moto quando tinha pouco mais de 30 anos e por causa disso ele ficou com danos cerebrais permanentes e não podia mais trabalhar. Então a mãe virou babá. Eles eram bem católicos e a mãe cantava em alguns cultos. Ela sempre foi super ligada aos pais e também aos 5 irmãos e a uma irmã que ela tinha, né? A Dolores era a caçulinha. Com 4 aninhos, ela já cantava e a família a adorava. Só que a infância dela teve uma parte ali que foi muito traumatizante. Ela foi constantemente abusada sexualmente por um amigo de confiança da família dos 8 aos 12 anos. Por anos, ela deixou isso em segredo e vivia se culpando pelo que aconteceu. Ela disse que acreditava que a culpa era dela. Então ela preferiu enterrar ali o que aconteceu porque sentia muita vergonha. A Dolores disse que se via como uma pessoa horrível e repugnante. Ela acabou criando muito ódio, né, contra si e quando ela tinha 18 anos, ficou super famosa, foi ainda pior porque aí desenvolveu depressão. Por anos, ela teve várias crises nervosas, abuso de álcool, comia mal, tinha pensamento suicida. Teve uma entrevista para a Belfast Telegraph, a Dolores disse que foi surreal quando ela encontrou o abusador em 2011 no funeral do pai. Nessa mesma entrevista, ela disse que em 2013 tentou se matar com uma overdose. Para se recuperar, se apoiou total nos 3 filhos e no enteado, né, do relacionamento com John Burton, que era empresário ali, fodaralho do Duran Duran, e marido dela também por 20 anos. Eles se separaram em 2014. A Dolores sempre se referiu aos 4 filhos com muito amor. Mas vamos falar um pouquinho ali do comecinho do Cranberries, né? O Noel e o Mike Hogan, 2 irmãos, criaram a banda no final dos anos 80 e na sequência entrou o Fergus Lawler. A Dolores estava sempre meio que andando ali no mesmo estúdio que eles ensaiavam. Aí ela comentou com o dono que queria montar uma banda e compor uns sons. 6 meses depois, ela soube que aqueles carinha ali estavam procurando vocal. Aí ela encontrou com eles, tocou teclado, guitarra e ainda um som que ela compôs, Linger, música que viraria o hino da banda, né? Pronto, estava formado ali o Cranberries. O primeiro álbum de 93, Everybody Else Is Doing So Why Can't We, fez muito sucesso, principalmente por causa de Linger e Dreams. Agora, sucesso mesmo daqueles de vender mais de 15 milhões, de deixar a banda rica para sempre, foi em 94 com No Need to Argue, que tinha vários hits, tipo Ode to My Family, Zombie, né? Inclusive, esse é um som de protesto, né, sobre a explosão que rolou em 20 de março de 93, né, do grupo armado IRA, o Exército Republicano Irlandês. Essa música virou um hino de guerra, né, e também ganhou o prêmio de melhor composição do EMA, que é o MTV Europe Music Award. Aqui, a banda já era mega famous. A Dolores foi considerada a mulher mais rica da Irlanda, tem noção? Já tava rolando ali umas tretinhas também para saber quem era o dono da bola, né? A Dolores estava se destacando, os integrantes competiam ali entre si, aquelas coisas. Terceira D. Bom, eles ficaram em tour direto e em 95 gravaram e mixaram o terceiro disco em 8 semanas, To the Faithful Departed. Aqui, a Dolores estava super na pilha, não conseguia dormir, não comia direito, bebia caramba, tinha ataque de pânico, estava de saco cheio de fazer tour. Ela não curtiu o peso do sucesso, o interesse ali massivo pela vida dela foi um negócio enlouquecedor. Até que ela comprou uma casa num vilarejo em Londres, a intenção é que fosse ali um refúgio, né? Mas acabou virando um ponto turístico e todo dia parava um ônibus cheio de turista na frente e eles ficavam lá tirando foto, pensa nisso. Ela cada vez pior, né, com as notícias que falavam dela e a banda capengando. Nesse momento, ela procurou um psiquiatra e ele recomendou que ela sumisse por pelo menos 1 ano. Caso contrário, ela não ia conseguir sobreviver.
Então ela mandou fuga e ficou numa ilha no Caribe. Nesse tempo ela reaprendeu a dormir, né, a descansar, a curtir o ócio, passou um bom tempo aí, ela foi para o Canadá, comprou uma fazendinha simples, uma fazendinha de cavalo de 61 hectares, e nessas voltou a compor e saiu o quarto disco, Bury the Hatchet, em 99, né? Eles estavam bombando, puderam escolher fazer poucos shows, a Dolores ia de jatinho particular para o show e depois para casa. 2 anos depois, eles gravaram Wake Up and Smell the Coffee, aí sim pararam. A banda deu um tempo, a Dolores fez uma carreira solo, voltaram com o Roses em 2012. Em 2017 teve o Something Else com várias releituras, né, umas 3 inéditas. E por fim, o póstumo de 2019, In the End. Além desse nome, né, In the End, já tinha sido decidido por ela. Nessa época, a banda já era bem empresa, sabe assim? Os caras da banda gravavam lá o instrumental, ela só chegava, depois que tudo estava pronto, fazia a parte dela e área. A Dolores já deu um trabalhinho. Em 2014, ela foi detida. A acusação foi que ela partiu para cima de uma aeromoça num voo internacional. Diz que a comissária foi levada para um hospital com suspeita de fratura num dos pés. Quando um dos tiras foi falar com a Dolores, ela meteu um cuspão na cara e para coroar deu uma cabeçada no cara. Tudo isso porque a Dolores não queria voltar para o lugar dela quando o avião estava a 20 minutos de aterrissar. Pois é, essa fase foi tensa. Ela também estava se separando aí do marido, né, depois de 20 anos de casamento. A mãe disse para a imprensa que a Dolores estava assim num estado muito vulnerável, né, sob cuidados psiquiátricos, e que não chegou a reconhecer quando foi ver a filha na delegacia onde ficou detida. Em uma entrevista, algumas semanas mais tarde, né, a Dolores disse que não dormia fazia 4 meses por conta da separação e que estava se automedicando e se sentindo completamente desconectada do mundo. Depois disso, em 2015, ela recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar. Sobre a treta lá da aeromoça, ela teve que pagar cerca de $7 mil, R$ 22.500 troco para ela, para uma organização de caridade por ter agredido o policial, né? Segundo ela, o transtorno era a causa dos seus surtos de agressividade. Quanto à saúde física, né, a Dolores sofria pra caramba de problemas na coluna. Por causa disso, a banda cancelou um monte de show e em alguns ela inclusive tocava sentada. A Dolores também foi muito reconhecida na Irlanda, né, e até recebeu um título que é dado por uma instituição às pessoas que buscam divulgar e preservar a cultura irlandesa através da política, da economia, da literatura, comunicação, artes, enfim. Infelizmente, ela morreu inesperadamente, né, no dia 15 de janeiro de 2018. Ela tinha só 46 anos, estava em Londres, inclusive, para gravar uma participação num cover de Zombie, daquela banda Bad Wolves, no dia que ela morreu. A versão foi lançada e virou um mega sucesso. E parte desse lucro aí foi revertido a doações à família O'Riordan. Só que tem um adendo, o guitarrista, o Noel, ficou bem de segunda com essa versão. Ele disse que achou muito cedo eles lançarem a versão 3 dias depois da morte dela. Bom, a causa da morte, de acordo com o laudo médico, foi que a Dolores tinha bebido muito e sofreu uma intoxicação e morreu afogada na banheira do quarto. Ainda, segundo o laudo, no sangue da Dolores tinha 330 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Isso aí é uma quantidade aí 4 vezes maior de álcool do que é permitido para dirigir, por exemplo, ali na Irlanda. A Dolores disse em uma entrevista que se ela pudesse escolher, ela gostaria de voltar à vida como uma borboleta ou como um pássaro, alguma coisa que voasse. E que ela ia se sentir muito bem se fosse um anjo que pudesse sussurrar nos ouvidos das pessoas qual a melhor forma de superar os problemas. Ela deixou muitos fãs pelo mundo e sempre vai ser lembrada como uma das vozes femininas de maior relevância, né, dos anos 90. A gente falou de bipolaridade no episódio do Renato Russo, né, e do Kurt Cobain, sobre depressão no do Chester Bennington, do Linkin Park, do Chris Cornell, do Soundgarden, e também no episódio do The Rock. Bom, o que deu para sacar é que o abuso sexual na infância da Dolores reverberou aí em quase toda a sua vida. Recentemente, no Brasil, né, a gente viu um trágico acontecimento aí com uma menininha de 10 anos que ficou grávida do tio. A psicanálise tem alguma coisa aí a comentar? Como fica a cabecinha de uma criança abusada sexualmente? Para falar sobre isso, vamos ver o psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca e pessoal, um grande abraço. Partindo da história da Dolores O'Riordan, a Luca pergunta como fica a personalidade de uma criança que foi abusada sexualmente. O abuso sexual é um evento traumático onde uma criança ou um adolescente, com a sua sexualidade não totalmente definida, é usada por um adulto ou adolescente mais velho para a sua gratificação sexual, podendo chegar ou não ao estupro,
Tema difícil. Para responder à pergunta, vamos imaginar a seguinte situação. Eu e você estamos tomando um chopp na calçada de um bar. Do nada, desce de uma van 4 sujeitos armados e brutalmente nos sequestram. O primeiro movimento nosso é de total surpresa e indignação. E aí você fala com o bandido. O que está acontecendo? Quem são vocês? O bandido, como resposta, lhe enfia uma bufetada na cara e você se cala. Eu faço outra pergunta parecida e levo uma coronhada na cabeça. Como conversar com os bandidos não deu resultado, nós dois ficamos pouco a pouco dominados pelo medo. Como a gente só leva porrada, o nosso medo chega num nível tal que uma mudança vai acontecer dentro de nós. A gente se submete totalmente à vontade dos agressores. E para não sermos mais feridos, tentamos adivinhar o que se passa na cabeça deles, quase que como se tornando eles. E é aí que nós criamos uma identificação com o agressor. Tudo isso ocorre com a criança abusada, minha gente. Medo, submissão e identificação com o agressor. A identificação com o agressor ocorre quando uma pessoa é confrontada com um perigo exterior, como nós, e se identifica com o agressor, transformando-se e adotando as características dele. A criança, após o abuso, para manter um mínimo de sanidade, vai precisar de afastar da sua cabeça a lembrança da brutalidade do abuso sexual. Para isso, o ego da criança expulsa a lembrança do abuso para o inconsciente e junto com essa expulsão vai o medo, a submissão, a identificação com o agressor, inclusive com o sentimento de culpa que o agressor possa ter tido, como remorso, vergonha, etc. De agora em diante, tudo isso é da criança. E é por isso que ela se torna outra pessoa, com outra personalidade. Em alguns casos, a lembrança do abuso pode até permanecer na mente da criança, mas ela vai relatar o ocorrido como se fosse uma coisa banal ou destituída de afeto. Seja como for, o agressor, por identificação, continua atuante como um vírus na cabeça da criança. Vírus que a assombra através de sintomas como tristeza, depressão, problema de aprendizagem, isolamento, automutilação, medo dos adultos, estresse pós-traumático, rompantes de ódio como a Dolores O'Riordan. Pessoal, um beijo. Fique de olho nos seus filhos, hein? E aí, curtiu? Demais, né? Então manda aí, obviamente, também a sua sugestão, né? Manda o link por WhatsApp para quem você conhece, que também gosta de assuntos aí de psicologia, de música. E a gente vai trocando ideia aqui pelos comentários que eu leio todos, beleza? Semana que vem tem mais. Obrigada demais. Se inscreve, curte, compartilha e vamos que vamos. Isui. Beijo.